prazer, feito pela Aparecida e a equipe, né, para falar sobre esse tema que eu considero de grande importância, né, formação e manejo de pastagens. Né? O momento agora, como nós já conversamos, é um momento diferente, né, em que nós estamos agora cada vez mais usando esse recurso online, né? Esse recurso ele não é infalível, pode ocorrer problemas, evidentemente. Então, durante a apresentação, caso haja algum interrompimento, fiquem à vontade para entrar em contato, para eu tentar resolver aqui qualquer problema que haja, certo? Eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, eu sou pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém. Eu trabalho com recuperação de pastagens degradadas há 41 anos, né, um pouco de tempo já, né? E sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em manejo de pastagens e PhD em ecofisiologia vegetal. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que, como eu mencionei, eu considero de grande importância, que é formação e manejo de pastagens. Tudo que eu vou falar para vocês nessa nossa breve conversa aqui, ela está nesse comunicado técnico número 235 da Embrapa Amazônia Oriental de Belém. Esse comunicado técnico está disponível na plataforma digital. Vocês podem entrar, buscá-lo na página da Embrapa Amazônia Oriental, ou da Embrapa nacional mesmo, como comunicado técnico 235 da Embrapa Amazônia Oriental, ou na minha página na internet, que é diasfilho.com.br. Então, esse comunicado técnico ele fala sobre formação e manejo de pastagem, que é mais ou menos o que nós vamos conversar hoje aqui com vocês. Bom, eu começo falando desse tema pelo início, vamos dizer assim, de tudo, né, que é o preparo da área. Evidentemente, a gente não vai detalhar todos os pequenos detalhes, vamos dizer assim, dessa parte da formação de pastagem. Mas é importante, inicialmente, que a gente saiba que as pastagens, hoje em dia, elas devem ser formadas em áreas que já foram usadas para agricultura e para pecuária, e que atualmente se encontram abandonadas ou subutilizadas. O que eu quero dizer com isso? Bom, é que não se deve mais, não há mais espaço para você formar área de pastagem, novas áreas de pastagem em cima de vegetação natural, né? Então, só o que nós já temos de áreas abertas hoje no Brasil todo, e mais especificamente na região amazônica, já é suficiente para a gente apenas reformar, vamos dizer assim, essas pastagens e tentar torná-las mais produtivas. Então, o preparo da área ele tem que ser feito em cima dessas áreas, como aqui da foto, que estão degradadas, ou estão subutilizadas, ou áreas semelhantes, nas quais um dia já foram abertas e hoje resolvemos formar novamente uma pastagem sobre elas. Outro ponto interessante que a gente deve lembrar é que, após o preparo de uma área para pastagem, né, a semeadura ela deve ser feita com a maior brevidade possível. E qual o objetivo disso? O objetivo disso é evitar que o solo fique muito tempo desprotegido, descoberto. Então, toda vez que eu mexo com o solo, em grande escala, como aqui na foto, ou mesmo em pequena escala, em pequenos produtores, né, toda vez que eu tiro a vegetação do solo e deixo esse solo exposto para fazer uma formação de uma pastagem, por exemplo, esse solo ele está, vamos dizer assim, suscetível a uma série de problemas, né? A proteção da vegetação que é retirada do solo, ela deixa o solo suscetível à erosão, deixa o solo suscetível à compactação. Então, por isso que eu recomendo que, uma vez o solo seja preparado,
né, a semeadura deve ser feita com a maior brevidade, para que nova cobertura vegetal seja formada em cima dessa pastagem. Ou seja, imagine um solo descoberto no qual há eventos de chuva, né? Você imagina que cada gota de chuva atuando no solo, ela é como um pequeno martelo, vamos dizer assim, que bate no solo e vai compactando. Então, esses eventos, né, se prolongam muito, acabam compactando o solo, acabam tornando o solo mais suscetível à erosão. Outro problema sério do solo desprotegido é a perda da matéria orgânica. A matéria orgânica é a vida do solo, né? Então, um solo descoberto, ele está mais suscetível à perda de matéria orgânica, a uma maior oxidação, ou seja, decomposição da matéria orgânica nessa situação, e o solo perde a matéria orgânica. Então, uma vez a área preparada, a semeadura tem que ser feita o mais rápido possível para proporcionar a formação da pastagem e, com isso, proteger novamente o solo. Bom, vamos falar do centro de tudo, vamos dizer assim, que são as sementes, né? As sementes do capim, nesse caso, ou da leguminosa, se for o caso de fazer pastagem consorciadas. Mas, nos detendo mais especificamente a semente de capim, é importante que a gente saiba que a qualidade da semente, que geralmente é dada pelo VC, que a gente já vai discutir com mais detalhes daqui a pouco, que é isso, o VC%, e a taxa de semeadura são os fatores que definem o sucesso da formação de uma pastagem. Então, o sucesso da formação da pastagem, inicialmente, ele está, vamos dizer assim, respaldado nesses dois fatores. Qualidade das sementes, que geralmente é dada pelo VC, né? O valor cultural, que nós já vamos discutir com mais detalhes, e a taxa de semeadura. Se eu tenho sementes com um VC aceitável e tenho uma taxa de semeadura bem planejada, já é uma grande possibilidade que eu vou formar essa pastagem com sucesso. Bom, mas agora vamos ver com mais detalhe, para quem não sabe ou para quem já esqueceu, o que é o valor cultural, ou VC%, de um lote de sementes, né? Mais especificamente, o VC%, ou o valor cultural, é aquele percentual de sementes capazes de germinar, ou seja, de sementes viáveis, aquelas sementes que estão vivas, né? Caso encontrem condições favoráveis no solo. Então, se essas sementes estão viáveis, né, se elas encontrarem condições favoráveis no solo, elas são capazes de germinar. Então, o VC%, o valor cultural, ele me dá esse percentual, né, dessas sementes que existem num lote, num saco de semente mais especificamente. E como isso é calculado? Isso é calculado pela seguinte fórmula: VC% é igual ao percentual de pureza vezes o percentual de germinação dividido por 100. O valor dessa equação é que me dá o VC%. O que é a pureza, para quem não lembra mais? A pureza é quanto eu tenho realmente de semente de capim dentro desse saco, vamos dizer assim, dentro desse lote, né? Por quê? Num lote de semente, num saco de semente, eu tenho semente, mas eu posso ter também torrão, eu posso ter palha, inclusive eu posso ter sementes de outras plantas daninhas. Então, a pureza, o percentual de pureza é quanto dentro desse lote realmente é semente de capim. E percentual de germinação é quanto por cento destas sementes podem germinar. Geralmente, esse percentual de germinação é feito em testes em laboratório, né? Então, se eu tenho esses dois componentes, né, pureza, germinação, em termos percentuais, eles multiplicados e divididos por 100, então eles vão me dar o valor cultural. Então, daí porque
o valor cultural, ele retrata, como acabei de falar, o percentual de sementes capazes de germinar, ou seja, viáveis, caso essas sementes encontrem condições favoráveis no solo. E uma pergunta que o produtor sempre faz, né, ou pelo menos para mim eles fazem demais, qual a melhor compra? Eu vou numa loja, eu vou em qualquer outro setor onde eu queira comprar sementes, e o vendedor me apresenta lotes de sementes, vamos supor, com diferentes VCs, de diferentes preços. Qual a melhor compra? Como eu posso decidir? É muito simples, né? A melhor compra é o resultante do menor valor desse cálculo simples. Reais por quilograma divididos pelo VC. Então, eu sei que esse lote de semente custa X reais por quilo, né? Eu sei qual é o VC. Eu divido esse reais por quilograma por VC. O menor valor que eu encontrar da diferente VC, dos diferentes preços, vai ser a semente ideal para eu comprar. Então, que isso fique bem claro para você na hora da decisão, né? Então, você vê a importância do VC, a importância do valor cultural. Ele realmente que vai regir a sua decisão final na compra das sementes. Como calcular a taxa de semeadura? Isso é importantíssimo, né? A taxa de semeadura, pessoal, ela é calculada em 3 passos, né? O primeiro passo, eu tenho que conhecer o valor cultural, o VC do meu lote de sementes. Ou seja, relembrando, é o percentual de sementes que podem germinar, né? Então, o percentual daquelas sementes que podem germinar meu VC. Então, primeiro, tenho que conhecer o VC. Segundo ponto, o método de plantio. Eu vou plantar em sulco, em linha, ou eu vou plantar a lanço, né? Então, eu tenho que saber, primeiro, o VC. Segundo, como eu vou plantar minhas sementes. E terceiro, claro, o tamanho da minha área, né? Qual é a área que eu vou dispor para fazer esse plantio. Então, os 3 passos que eu tenho que conhecer é o VC, como eu vou plantar e o tamanho da minha área. Se eu sei essas 3 respostas para essas 3 perguntas, essas 3 dúvidas, vamos dizer assim, eu posso tranquilamente calcular a minha taxa de semeadura, né? Então, é muito comum, às vezes, eu chegar com um produtor e perguntar para ele quanto você vai plantar, quanto quilos de semente você vai usar na sua área. Aí, geralmente, ele me diz, não, o vendedor que me fala quanto eu vou usar. Ah, eu vou usar o mesmo que meu vizinho usou. Não é por aí, né? Você tem que usar uma metodologia para poder realmente ter uma confiança no que você vai usar como taxa de semeadura. A taxa mínima de semeadura, ou seja, o mínimo que eu posso jogar na minha área, é dado também por por um pequeno cálculo. Quer dizer, quantos quilos de semente por hectare eu vou jogar é fruto desse cálculo aqui. PVC, quer dizer, pontos de valor cultural por hectare, dividido pelo VC% da semente. Novamente, o VC entrando aqui. Nós vamos já ver com mais calma, com mais detalhe, o que é o PVC, o ponto de valor cultural, tá? Mas é importante você ver que novamente entrou aqui o valor cultural como um determinante de quanto eu vou usar de taxa de semeadura na minha área. Quer dizer, agora nós temos mais um ponto para discutir o que é PVC, ponto de valor cultural. A maioria de vocês já deve saber o que é isso, mas nós vamos relembrar um pouquinho. Ponto de valor cultural, quer dizer, o PVC por hectare, eles são recomendados para as forrageiras baseado em pesquisas de órgãos oficiais. Então, são números fixos, né, que nos são dados, que a gente tem para diferentes forrageiras. E esse PVC, esse ponto de valor cultural, ele varia conforme o capim, né, conforme a forrageira, e o método de plantio. Então,
dependendo do tipo de capim, da cultivar do capim, da espécie de capim, e o método de plantio, eu tenho um valor fixo de PVC, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês agora para a gente entender melhor isso, porque a gente acabou de ver que o cálculo é do PVC por hectare dividido pelo VC. Bom, eu já sei o que é esse PVC. É um valor fixo que eu vou achar em algum lugar, que eu vou anotar, e sempre eu vou usar esse valor quando eu quiser fazer o cálculo. Vamos ver um exemplo aqui. Cálculo da taxa de semeadura. Eu vou dar exemplo de quatro valores de PVC, de ponto de valor cultural, para vocês, né? Para braquiárias e para pânicos, né? No caso de braquiária, por exemplo, eu mencionei há pouco que o PVC, ponto de valor cultural, ele varia de acordo com o método de plantio. Então, aqui nós temos, se eu vou plantar em suco, ou se eu vou plantar em linha, ou se eu vou plantar a lanço. Sendo braquiária, quer dizer, qualquer uma das braquiárias, Ipiporã, Marandu, e assim, braquiarinha, qualquer uma dessas braquiárias, o valor é o seguinte: se eu vou plantar em suco, ou se eu vou plantar em linha, eu uso 320 e divido pelo VC do lote de semente. É sempre 320? É 320, se for braquiária, e se for ser plantado em linha, ou em suco. Ah, mas eu não vou plantar em suco, eu não vou plantar em linha. Eu vou plantar a lanço. Eu tenho uma distribuidora que joga a lanço, a semente, ou eu vou plantar manualmente, uma área menor, o número muda. Então, aí já é 520 dividido pelo VC. Então, você nota que aqui, provavelmente não, com certeza eu vou precisar de mais sementes, e é óbvio por quê. Porque eu vou usar um método de plantio na qual a perda de semente vai ser bem maior. Então, eu tenho que jogar mais sementes. No caso de pânico, são sementes menores. Então, os valores mudam, né? Então, pânico, por exemplo, mombaça, uzuri, e assim vai, diversos deles, né? Qual é o cálculo que eu faço? Se eu for plantar em suco ou se eu for plantar em linha, eu uso 270 e divido pelo VC. Se eu for plantar lanço, o valor já muda. É 450 dividido pelo VC. Então, anotem esses números que eles podem ser bem úteis para você, para a vida profissional. Existem outros métodos, Moacir, para eu calcular? Claro, existem vários outros métodos, existem outras formas. Eu estou apresentando essas aqui para vocês. Vocês provavelmente vão encontrar outras informações diferentes da que eu estou mostrando aqui. Mas essa, pelo menos no meu ponto de vista, é confiável e vale a pena seguir. Vamos em frente. Uma vez plantada a pastagem, né, eu espero 15, 20, 30 dias e vou no campo ver se está bem formado, se está formando bem, né? E para isso existe também uma pequena regra, né? Se eu plantei braquiária, qualquer uma delas, né, e 15, 20, em torno de 30 dias, eu vou no campo e eu vejo numa área de 1 metro quadrado, eu tenho em torno de 15 a 20 plântulas por metro quadrado, quer dizer que provavelmente eu vou ter uma pastagem bem formada. Então, eu vou no campo, olho, né, determino uma área de 1 metro quadrado aqui, vou mais à frente, novamente uma outra área de 1 metro quadrado, e mais assim, faço uma amostragem geral e vejo que eu estou dentro dessa média, de 15 a 20 plântulas por metro quadrado. Plantei marandu, né? Então, provavelmente, eu vou formar bem essa pastagem. Ah, mas eu plantei pânico, né? Eu plantei um uzuri, eu plantei um mombaça ou qualquer outro pânico. Aí já muda a regra, né? É de 20 a 40 plântulas por metro quadrado. Se eu tenho esse número, mais ou menos, dentro dessa média, dessa amplitude, provavelmente a minha pastagem vai formar bem, se não tiver qualquer outro tipo de problema. Se eu tiver muito menos que isso em várias áreas, bom, aí já é preocupante, né? Você vai ter que já começar a imaginar como é que você vai fazer para reverter
esse problema. Provavelmente ainda dá tempo de fazer um replantio ou coisa semelhante, né? Então, gravem também essa regra aqui. Braquiária de 15 a 20 plântulas, né? Pânico de 20 a 40. Bom, vamos falar um pouquinho de manejo da fertilidade do solo, né? Então, é importante que a gente entenda que adubações e correções na pastagem, na formação da pastagem ou na manutenção, elas devem ser programadas de acordo com alguns fatores. O primeiro deles, é óbvio, eu tenho que ter uma análise de solo. Eu não adubo pastagem se eu não tiver em mãos uma análise de solo, né? É importante que eu tenha essa análise de solo para eu poder planejar a minha adubação. Outro ponto importante é qual o tipo de planta forrageira que eu estou usando. É óbvio, se eu estiver usando uma Braquiária medícola, um quicuio da Amazônia, ela vai precisar, evidentemente, de muito menos adubo, vamos dizer assim, do que se eu estivesse plantando um zuri. Vamos supor, um pânico máximo zuri, que é um capim bem mais exigente. Da mesma forma, eu tenho que saber quais são as minhas metas de produtividade. O que são metas de produtividade? Quanto eu vou querer tirar, vamos dizer, de carne e leite daquela pastagem? Se eu tenho uma pastagem, um sistema rotacionado, quanto mais rápido os animais rodarem nessa pastagem, evidentemente, mais eu vou exigir dessa pastagem. Então, claro, eu vou ter que adubar mais essa pastagem, diferenciado de uma pastagem que eu vou manejar de uma forma mais extensiva. Então, análise do solo, saber qual é a minha planta, a exigência da minha planta, e quais são minhas metas de produtividade. Então, uma mensagem que eu queria deixar nesse tema é que na intensificação racional, além desses aspectos que eu mencionei agora, econômicos, agronômicos, a gente deve também avaliar impactos ambientais, né? Então, o produtor e o técnico que acompanha o produtor, claro, ele deve atentar com bastante cuidado para os aspectos econômicos, o que é mais econômico para o produtor, o que é mais viável. E aspectos agronômicos, como eu acabei de mencionar, tipo de planta, meta de produtividade, etc. Mas também saber que toda adubação ela tem um impacto ambiental. Então, o cálculo da minha adubação também tem que ser feito em função do possível impacto ambiental que essa adubação poderá ter. Então, por exemplo, excesso de calcário, excesso de nitrogênio, geralmente tem um impacto ambiental negativo na propriedade, no ambiente. Então, tem que ser avaliado com cuidado pelo técnico, com cuidado pelo produtor. E eu queria deixar um recado aqui importantíssimo para vocês que estão me ouvindo, né? Nós estamos falando de formação de pastagem. Então, o fósforo, eu costumo dizer que ele é o colostro do capim. Ou seja, ele deve estar disponível durante a formação da pastagem. Assim como o bezerro, assim quando nasce, ele precisa do colostro para ter uma boa formação, um bom desenvolvimento, o capim, a semente, quando germina e emite raízes, deve ter também acesso ao seu colostro, vamos dizer assim, que é o fósforo. Então, o fósforo é um nutriente essencial para a formação da pastagem. Isto é, assim que o capim germina, as raízes vão em busca do fósforo. E se encontra o fósforo em quantidade suficiente, claro, as chances de formar a pastagem melhor aumentam bastante. Por isso que eu costumo dizer que o fósforo é o colostro do capim. E sendo assim, para formar pastagem, devem-se usar adubos fosfatados com alto teor de fósforo solúvel em água. Ou seja, quais são os adubos com alto teor de fósforo solúvel em água? Bom, por exemplo, superfosfato simples, superfosfato triplo, o MAP, o DAP, são alguns exemplos que eu me lembro agora, né? Então, na composição desses fósforos, desses adubos fosfatados, melhor dizendo, um percentual considerável deles
é solúvel em água. O fósforo desses adubos é solúvel em água. O que quer dizer isso? Uma vez que eu jogo no solo, a própria umidade do solo, a própria água da chuva, torna esse fósforo disponível para as plantas, né? Um fosfato natural, por exemplo, isso já é diferente. Ele vai precisar de algum tempo para a própria acidez do solo atuar nessa rocha fosfatada e disponibilizar o fósforo para as plantas, né? Então, um fosfato natural, o percentual de fósforo solúvel em água, vocês sabem qual é? É zero. Não tem fósforo disponível em água. O fósforo tem que ser trabalhado pelo solo, vamos dizer assim, para se tornar disponível. Então, claro, eu acabei de mencionar que o fósforo é o colostro, né? Se a semente germina, ainda vai esperar que o fósforo se disponibilize, vai dar algum problema, né? Então, por isso, eu costumo dizer que deve-se evitar usar apenas fosfato natural para formar pastagens, né? Posso usar fosfato natural para formar pastagem, tipo arade? Claro, pode, você pode. Mas eu aconselho a usar também uma parte desse fósforo numa forma prontamente solúvel. Eu tenho o arade, mas eu vou jogar por uns 20, 30, 40, 50% do total na forma de super simples, na forma de super triplo, por exemplo. Tá bom? Agora vamos falar de um tema que tem muita controvérsia, geralmente bastante discutido, que refere-se ao primeiro pastejo, né? Eu sempre falo que o primeiro pastejo ele deve ser leve, ele deve ser rápido, né? Então, e quando é que eu vou decidir colocar os animais para fazer esse primeiro pastejo? Quando o pasto atingir a altura recomendada de entrada dos animais para o capim que eu acabei de plantar, ou próximo dela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma lista com aquelas alturas que são recomendadas por diferentes capins, né? Então, o produtor fez a semeadura, o pasto começa a desenvolver, e ele não pode perder aquele momento de fazer o primeiro pastejo, né? Agora, isso é meio complicado, né? Eu reconheço que é meio complicado. Em algumas situações, isso tem que ser avaliado com muito critério pelo produtor e principalmente pelo técnico também. Se eu estou com um solo muito arenoso, né, com pouca matéria orgânica, é bem provável que, quando o capim atingir aquela altura ou próximo dela, que os animais poderiam entrar, né, as raízes ainda não estejam se fixadas no solo eficientemente, e um pastejo nesse momento pode causar algum dano para as plantas, né? Então tem que haver uma avaliação. Você vai no pasto, faz o teste, vê se as plantas estão bem fixadas ou não. Em casos muito extremos, você substitui o primeiro pastejo até por uma roçada, apenas para estimular. Qual é o objetivo desse primeiro pastejo? É estimular o perfilhamento, né? Então, quando você faz aquele primeiro pastejo, você permite que os raios solares, que a luz, atinja a base das plantas, né? Do capim. E isso estimula o perfilhamento do capim, né? E é esse o objetivo, você aumenta o diâmetro das torceiras. Isso é muito importante, principalmente se você está plantando pânicos, né? Bom, e um ponto importante que a gente não pode esquecer, relativo ao primeiro pastejo, que o primeiro pastejo ele é sempre do pasto e não do animal. Ou seja, o animal ele é apenas uma ferramenta para formar o pasto, nesse primeiro pastejo. Então, quando os animais entram no pasto pela primeira vez, ou segunda, logo no início da formação da pastagem, o objetivo maior é o pasto. Eu tenho que estar de olho no pasto. Os animais são apenas, como eu acabo de falar, uma ferramenta para tornar essa formação mais eficiente, estimulando o perfilhamento, aumentando o diâmetro de torceira. E já que a gente está falando de manejo de pastejo,
Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre esse tema, que é um tema de grande importância. Conceitualmente, eu costumo dizer que o manejo do pastejo nada mais é do que a forma com que se permite aos animais terem acesso ao pasto, né? Então, em termos conceituais, vamos dizer assim, o manejo do pastejo é essa forma com que o produtor, com que o técnico que assiste o produtor permite aos animais terem acesso ao pasto, né? Resume-se em quê? É o controle do número de animais e do tempo de pastejo, quer dizer, aquele descanso da pastagem, né? Então, o manejo do pastejo nada mais é do que eu controlo a quantidade de animais, o momento que esses animais podem entrar no pasto e quando esses animais têm que sair do meu pasto. Existem alguns pontos interessantes relacionados ao manejo do pastejo. Primeiro é que cada capim tem uma altura ideal de pastejo, né? E, sendo assim, taxas de lotação ou períodos de descanso, eles devem ser variáveis, quer dizer, eles não podem ser fixos. E o que comanda isso, gente, é o ritmo de crescimento do pasto. Sendo assim, tanto o pasto rapado quanto aquele pasto passado, quer dizer, aquele que foi consumido com uma baixa eficiência, indica manejo errado. Então, resumindo mais ou menos que estão nesses 4 pontos aqui. Eu não posso manejar pasto por calendário, né? O meu pasto ele é manejado pelo olho, pelo meu olho, pelo crescimento do pasto, pelo ritmo de crescimento, né? Chove mais, chove menos, meu solo está mais fértil, meu solo está menos fértil, claro que o capim vai crescer num ritmo diferente. Sendo assim, eu tenho que fazer o meu planejamento em função disso, né? Não em função de um calendário. Eu não posso chegar num calendário, marcar um X e dizer hoje é o dia dos animais vão sair do pasto. Não é bem assim. Eu tenho que, mais ou menos, também me basear no ritmo de crescimento da pastagem. E já que a gente está falando desse tema de altura, de pastejo, eu trago aqui para a gente encerrar a nossa apresentação algumas alturas de entrada, quer dizer, em centímetros, que se chama pré-pastejo e saída pós-pastejo, levando em consideração a lotação rotativa, de diferentes cultivares de capim. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho o Maasai, aqui só pânicos que nós temos, né? O Maasai, se calcula que a entrada ideal do Maasai é 50 centímetros, né? E a saída num pasto sob lotação rotativa, se esse meu pasto tem uma fertilidade boa, se eu estou fazendo uma adubação adequada, os animais podem saírem quando o Maasai atingir em torno de 20 centímetros. Mas se meu pasto não está tão fértil, o solo, melhor dizendo, não está tão fértil assim, eu não tenho uma adubação muito esmerada, eu tenho que deixar os animais saírem um pouco antes, né? Quer dizer, quando o pasto atingir em torno de 30 centímetros. E esses valores são calculados cientificamente, vamos dizer assim, por diferentes cultivares de capim. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, Mombaça, o próprio Quênia, o Tamani, o Zuri. Então, vocês observam que para cada um deles existe uma entrada, uma altura em centímetros de entrada ideal e uma altura de saída, dependendo da fertilidade do solo. Aí uma coisa que os produtores, às vezes, sempre perguntam, e o técnico fica meio confuso, é que o produtor diz, mas o pasto nunca está igual em altura, né? Há uma variação. Realmente, e eu te digo mais, quanto pior é o teu manejo, mais incerto ou mais instável
aceitável vai ser a altura da pastagem, né? Então, quanto mais errado for o manejo que eu estou dando, mais variação vai ter dentro da pastagem com relação à altura. E o que eu posso fazer nisso? Eu tenho que usar, infelizmente ou felizmente, vamos dizer assim, eu tenho que usar do bom senso, usar uma altura média, né? O que é que está prevalecendo? Qual é a altura que está prevalecendo? Tem pasto bem mais baixo, tem pasto mais alto, mas, no geral, qual é a grande maioria? O que é que está prevalecendo nessa hora? Então, em função disso, é que eu vou decidir a altura, o momento, melhor dizendo, quando os animais têm que sair. Outra coisa, esse produtor também me questiona, eu vou andar com régua no bolso agora? Bom, se quiser, ande, mas não é bem assim também. A altura, às vezes, vamos supor, o Mombaça, em torno de 90 centímetros, dá mais ou menos numa cintura de uma pessoa de uma estatura normal, né? Ou na barriga do cavalo, que seja, dependendo do cavalo, evidentemente. Mas você começa a se adaptar e ver que as alturas podem ser mais ou menos equivalentes a determinadas alturas que você pode imaginar, na altura no joelho, na altura da bota, e assim vai, né? Mas se você quiser usar também réguas, inclusive tem réguas específicas para isso. Bom, da mesma forma que eu tenho outras alturas para braquiárias. Por exemplo, aqui eu tenho a umidícula, que é o quicuio, a basilisca, que é a braquiarinha, são semelhantes, no caso aqui, as alturas para ambas, né? O ipiporã, marandu, piatã, o xaraés, que é o MG5, então cada um, novamente eu lembro, tem alturas recomendadas de entrada e alturas recomendadas para a saída dos animais. E para a gente encerrar, né, tem mais um outro grupo aqui, os estrelas, por exemplo, Tifton estrela, que são sínodo, né, e o próprio o Andropólogo gaianus, né, que é um capim cespitoso, né, que entrou no Brasil nos anos 1970, mais ou menos, no final dos anos 1970, e hoje é usado principalmente na região centro-oeste, é pouco usado aqui na região amazônica, né? Na altura de entrada 50 centímetros, saída 25, 35. E até para o próprio Camerun, o Napier, quando são pastejados, que existem essas situações, tem as alturas ideais para esses tipos de capim. Então, como vocês viram, nós temos uma série de recomendações, dependendo da cultivar ou da espécie, que indicam quais são aquelas alturas ideais de entrada pré-pastejo ou de saída pós-pastejo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Como eu já mencionei no início da minha apresentação, tudo que eu discutir aqui com vocês está nesse comunicado técnico 235 da Embrapa Amazônia Oriental. Eu sugiro que vocês, quem tem interesse nesse assunto, tentem baixar gratuitamente esse comunicado técnico sobre formação e manejo de pastagens, ou na minha página, diasfilho.com.br, ou na página da Embrapa também, né? Para quem realmente é apaixonado, vamos dizer assim, pelo tema pastagens, em particular pastagens degradadas na Amazônia, em 2019 a Embrapa lançou esse livro aqui, Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia. Quem tiver interesse pode procurar e tentar ver como adquire esse livro, ou talvez até na biblioteca de vocês já tenha. E tem também o meu livro, né, que é um livro clássico, vamos dizer assim, já tem alguns anos que está disponível, sobre degradação de pastagens e estratégia de recuperação. Quem tiver interesse também, por favor, tentem ler para aprender um pouco mais sobre esse e outros assuntos, né? Eu recomendo vocês também que vejam, eu tenho uma página no Instagram, que é Moacir B. Dias Filho, especificamente para assuntos sobre pastagem. Então, quem tiver interesse, vá lá, confira, tem sempre algumas dicas interessantes. Eu sou da Amazônia, Embrapa Amazônia Oriental, esse é meu e-mail do trabalho, vocês fiquem à vontade para entrar em contato, caso queiram alguma informação.
Foi um prazer a gente mostrar essas informações para vocês. Eu fico disponível aí para dúvidas, caso haja. Ok? Muito obrigado e até breve. Professor Moacir, muito obrigada. Antes da gente abrir as perguntas, eu gostaria que vocês ficassem de olho no chat, que a gente vai disponibilizar o link para confirmação de participação, que desta forma a gente vai disponibilizar os certificados para quem participou da palestra. E outra coisa, quem chegou no final da palestra ou no meio, fiquem despreocupados, porque a palestra está sendo gravada e posteriormente a gente também vai disponibilizar um link para que vocês possam ter acesso, viu? A gente pode dar início às perguntas e o primeiro inscrito é o Daniel Vianney e em seguida o professor Tiago Salles. Eu acredito que o Daniel, talvez ele esteja com problemas ou ele tenha saído, então a gente passa a vez para o professor Não, Tiago. tô aqui. Ah, tá. Eu Então, pensei que ia ser pelo chat lá, não, você pode mas fazer é a pelo pergunta áudio. Pronto. aqui, tá bom. Certo, professor Moacir. No caso, eu sou daqui de Alagoas, no sertão. Como fica a questão da taxa de lotação das pastagens aqui? No período da seca, no caso. Eu tenho essa dúvida, tipo, aonde os animais vai ficar quando chega o período de verão? Para diminuir a taxa, se continua a mesma, se aumenta. Olha, o Daniel, seu nome, né? Daniel, Isso. um problema eterno, vamos dizer assim, para a pecuária é o período seco, é o período de menor disponibilidade de forragem, né? Então, existem diversas alternativas para você diminuir a pressão de pastejo nesse momento, né? Inclusive, né, suplementação no coxo, que não é disponível para todo mundo, infelizmente, né, por questões econômicas, por questões de infraestrutura, mas o que você tem que fazer realmente, nesse momento, é calcular a tua disponibilidade de forragem e permitir que os animais que estejam na tua área sejam o suficiente apenas para poder consumir aquilo que tu tens. Um momento que diminui a disponibilidade é um momento sério, sem dúvida, né? Se você não tiver como suplementar a dieta dos animais, seja lá como for, você pode usar silagem, feno, qualquer outro tipo de capineira irrigada que seja, ou coisa semelhante, você tem a única alternativa é diminuir a pressão de pastejo para evitar dano na pastagem. O que não pode existir é que durante a época de menor disponibilidade, quando você não tem água, principalmente aí na tua região, é você continuar com os animais em cima da pastagem, que isso vai causar, sem dúvida, dano. Tá? Então, isso é uma questão de planejamento. É um problema sério a época seca, em todo o Brasil, particularmente aí na tua região, e as alternativas que existem são as que eu comentei. Professor Tiago, você pode fazer sua pergunta. Doutor Moacir, boa noite. Parabéns pela palestra. Eu tenho uma dúvida em relação à parte de formação de pastagens. Se a calagem, a pastagem responde tão bem quanto outras culturas de alta exigência, como milho, como soja, né? Então, quanto de atenção tem que ser dada à calagem nessa formação, né? E se haveria um percentual de saturação por base ideal, assim, de forma genérica para pastagem, como a gente tem para milho, para soja? Ok, Tiago, Tiago Salles, né? Muito obrigado pela pergunta, muito interessante a tua pergunta. Realmente dá para a gente falar 1 hora sobre isso aqui, mas eu vou resumir, né, rapidinho. Em primeiro lugar, você falou uma coisa muito interessante. Realmente, a pastagem, as que nós usamos, né, os pânicos, as braquiárias, eles diferem totalmente de milho, soja, etc.
né, em termos de exigência ou necessidade de calagem, né? E poucas pessoas acabam vendo isso como sendo verdadeiro, né? Então, o que existe, Tiago, geralmente, é um excesso de uso de calcário, vamos dizer, em pastagem, que as pessoas acabam transferindo para a pastagem aquele conceito que elas têm para a cultura. E outro ponto interessante, eu não sei se você é daqui da Amazônia, mas se for, né? Mas se for, a nossa situação aqui, 90% das nossas áreas de pastagem foram formadas, ou são formadas, em áreas que eram originalmente áreas de floresta, né? E essas áreas, elas têm um perfil totalmente diferente daquelas áreas do Cerrado, do Centro-Oeste, do bioma Cerrado, né? Então, o bioma Amazônia difere muito. A necessidade de calagem desse bioma, do nosso bioma, é bem menor do que do bioma Cerrado. Agora, o que acontece é o seguinte, Tiago, a maioria dos livros que eu estudei, que tu estudaste, ainda está estudando, foram escritos por pesquisadores, por estudiosos do Cerrado, né, do Centro-Oeste. E eles fazem recomendação de calagem para pastagem que nada tem a ver para a região amazônica, né? Então, as pessoas acabam usando em excesso calagem. Você perguntou sobre uma saturação de base ideal para pastagem. Eu costumo recomendar em torno de 60%, né? 60%, para mim, é uma saturação ideal para pastagem. Mas é bom ter em mente que braquiárias, de um modo geral, e até pânicos, elas pouco se importam, vamos dizer assim, com problemas relativos à falta de calagem. Tá? Então, geralmente, Tiago, o que eu recomendo para o produtor, e eu tenho feito isso muito, eu uso calagem como adubo, né? Eu uso calagem, não, melhor dizendo, eu uso calcário como adubo. Como assim? Em menor quantidade. Então, eu pego a minha análise de solo, né? E vejo quanto tem de cálcio, quanto tem de magnésio. Então, dependendo do nível de cálcio, de magnésio, eu recomendo, às vezes, 500, 600 quilos, 700 quilos, 800 quilos, que seja, de calcário por hectare, né? Calcário dolomítico, né? Por hectare, para prover cálcio, para prover magnésio. Geralmente, nossos solos, eles têm deficiência de magnésio, né? Você sabe disso, né? Então, o calcário aí, eu não recomendo fazer calagem, eu recomendo fazer uma adubação, entre aspas, vamos dizer assim, com calcário. Então, isso é uma alternativa interessante para se usar, né? Calagem em si, em altas doses, se você não vai plantar soja, se você não vai plantar milho, não precisa. Obrigado. Dando prosseguimento às perguntas, agora é a vez do Júlio Albuquerque. Boa noite, professor Moacir. Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta é um questionamento, acho que foi até comentado já aqui também, porque quando a gente está no campo atuando, muitos profissionais da área de vendas, né, eles, na hora de recomendar, eles sempre falam do uso do fósforo, né, e, como o senhor já citou aqui, recomendam muito o arade. E quando a gente fala dos fósforos solúveis, eles, para usar no momento do plantio, muitos profissionais dizem para não utilizar porque ele pode queimar as primeiras plântulas, né? As primeiras plantinhas que estão ali saindo, né? Ou até mesmo, como eles falam, queimar a semente, né? E aí a gente fica no embate com o pessoal da revenda, das vendas, com a nossa recomendação e orientação técnica com o produtor. Como a gente deve atentar, professor Moacir, para poder passar a melhor orientação com relação a isso? Ok, Júlio. Obrigado pela pergunta.
Talvez o que você tenha ouvido falar é que o que esse pessoal falou aí é que misturar talvez o super simples, vamos dizer, o super triplo com a semente para fazer o plantio, misturar aquela na mesma recipiente. Como esses adubos eles foram tratados com ácido na indústria, para poder liberar o fósforo, se tornar mais disponível, se essa semente ficar mais de um dia em contato com o adubo fosfatado, pode haver algum dano pequeno, mas pode haver algum dano para a semente. Mas, se você mistura no mesmo dia, não existe problema nenhum. E no campo, se você se você faz o plantio e usa, por exemplo, o super simples, o super triplo, não tem problema nenhum em danificar plântulas. Isso aí é falácia, não existe, né? E o uso do arádio, o pessoal recomenda porque tem-se aquela falsa ideia que ele é mais barato, né? Na realidade, não é. Quando você for calcular, porque você vai pela quantidade de fósforo total, né? O arádio, em termos de fósforo total, você vê que ele tem uma quantidade relativamente alta, né? 30 e pouco por cento. Mas se você vê quanto daquilo é solúvel em água, nada é solúvel em água, né? Então, para formar pastagem, né, não é totalmente ideal que você use o arário. Tem um efeito positivo? Tem, claro, né? Existe um efeito. Mas esse efeito que eu quero é imediato, né? Então, como eu falei, a preferência que se deve dar é para uma fonte prontamente solúvel. Você tem que ver quanto por cento do total de fósforo do adubo é solúvel em água. No caso do super simples, está em torno de 18%. No caso do super triplo, está em torno de 40 e pouco por cento. Então, esse adubo, esse fósforo, ele se torna imediatamente disponível para a semente, o que a gente quer. Agora, uma adubação de manutenção, você pode usar o arádio sem problema, não tem problema nenhum, né? Ele vai demorar mais a se disponibilizar. Agora, principalmente em solos, por exemplo, que o pessoal faz calagem, um erro muito comum, viu, Júlio? É que o pessoal, às vezes, faz calagem, né? E usa fosfato natural. Né? Isso é um erro muito sério, né? Porque o fosfato natural, seja ele o arádio, seja ele qualquer outro tipo, ele precisa da acidez do solo para se disponibilizar. Isso a gente sabe muito bem, né? Ora, se eu fiz calagem e estou jogando o arádio ou qualquer outro tipo de fosfato natural, é como se eu estivesse dando para uma criança um pirulito embrulhado no papel ainda, né? A criança vai chupar o pirulito, mas não vai acontecer nada, né? É o mesmo pensamento, né? Eu tenho que tirar o papel do pirulito. E quem é que tira o papel do pirulito no solo? É a acidez, né? É a acidez do solo que vai tirar o papel do pirulito para poder a planta usar, vamos dizer assim, o fósforo, né? Ora, se eu fiz a calagem, eu estou tirando a acidez do solo. E o arádio aí, como é que fica, né? Então, tem que se pensar nesses pontos. Mas a tua pergunta é sobre queimar, talvez aí tu estava te referindo quando mistura, né? Eu recomendo que a mistura seja feita no mesmo dia e pode ser usada sem problema. Se a mistura for ficar 2 dias dentro do recipiente, realmente aí pode dar problema. Bem, dando aqui procedimento, a gente tem aqui uma pergunta no chat da professora Célia Guimarães. Ela quer saber, em uma pastagem onde está sendo consociado o capim-maçá e o braquiária marandu, como é que a gente utiliza essa regra de população de plantas após o plantio? Olha, professora, eu sou um pouco radical nesse ponto, né? Eu não sou muito favorável a misturar capins, né? Porque começa a complicar as coisas, tipo agora, você fazendo essa pergunta, né? Veja bem,
toda vez que você coloca mais um componente no sistema, você está, de fato, tornando o manejo mais difícil. E a sua pergunta é clássica, ela mostra isso já desde agora, né? Os capins, ele têm diferentes palatabilidade, vamos dizer assim, aceitabilidade pelo animal. Se eu tenho uma mistura na pastagem, eu vou ter um trabalho maior de como manter esse consórcio, vamos dizer assim, eficaz, né? Agora, respondendo diretamente à pergunta da professora, eu iria pelo percentual. Aquele capim que tivesse com percentual maior, eu me basearia por ele, né? Mas se eu tenho um pânico, no caso o Maasai, com o Marandu, se eu não me engano, que você mencionou, o animal, se for o início de chuva, aquela rebrote, ele vai dar a preferência inicialmente para o Maasai, com certeza, né? E depois vai consumir o Marandu, né? Esse tipo de consórcio, vamos dizer assim, de capim com capim, né? Ele traz esse tipo de problema, né? Porque ele te deixa nessas, vamos dizer, nesse mato sem cachorro, ou melhor falando assim, né? Então, respondendo mais diretamente à pergunta, eu iria pelo percentual. Aquele percentual que predominasse, eu me basearia por ele para determinar qual quantidade, qual o percentual de contagem de plântulas, né? Que seria o ideal para mim, né? Mas, se for apenas para avaliar estabelecimento, né, eu faria o seguinte, eu cortaria pela metade, né, aquelas recomendações que eu fiz, né, que variam de 20 a 40 plântulas, e tentaria jogar cada uma metade de cada uma para ver se eu fazia essa contagem. Mas nem sempre é fácil eu determinar no campo, quando a plântula está muito nova, quem é Maasai e quem é braquiária, né? Às vezes é difícil de você fazer essa diferenciação no início da vida da planta. Então, o ideal é não misturar capim, né? Mas nesse ponto, eu iria pela quantidade recomendada para o pânico, por exemplo, que é a quantidade maior. Muito obrigada, professor Maci. Antes da gente dar procedimento às perguntas, eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês prestarem atenção no chat, ver o link que foi aqui anexado para que vocês possam garantir o certificado de participação de vocês. Bem, dando procedimento, a vez agora é da Natália Machado fazer a pergunta. Olá, muito boa noite. Fico muito feliz em ter achado o professor essa semana no Instagram. Então, o Instagram tem se mostrado uma ferramenta muito boa de difusão, né, de conhecimento. Queria agradecer bastante a palestra, foi muito proveitosa. Eu queria fazer uma pergunta em relação à pastoreio Voaçã, mais em relação a essa entrada e saída, né, do gado na pastagem, né? Geralmente se usa o tamanho, né? No Voaçã tem uma indicação de se usar mais uma percepção de início de florada, né? E do amarelecimento das folhas, né, na base, que aí estaria relacionado com a ecofisiologia, né, da planta. E aí pensando naquela questão, né, do enraizamento, né, na reserva energética da planta para ela poder voltar, né, com mais força. Eu achei que seria, assim, acho uma ideia bem interessante, mas me parece também uma ideia que talvez não seja tão usada pela questão da praticidade, né? Aí acho que tem a ver com essa resposta que você deu do consórcio também. Então, acho que seria uma tentativa de simplificar essa definição de quando entra e quando sai, e é por isso que se usa o tamanho, né? Mas eu queria saber, assim, a sua opinião em relação a isso, e se existe algum estudo que mostre essa relação do tamanho, né, do capim com a fenologia dele, né, com essa ecofisiologia em relação à florada e também essa
né, esse amarelecimento das folhas. Obrigada. Ok, Natália, obrigado pelo comentário, pelas perguntas. Eu me ateria sempre à altura, né, o tamanho, como você fala, a altura do capim. Essa recomendação de altura, Natália, elas são fruto de estudos da fisiologia da planta, né? Você menciona início de floração, de sementeação. Isso é um ponto, inclusive, interessante, que a gente tem que evitar ao máximo no manejo da pastagem, que o capim flore, né? Porque quando o capim flora, né, isso às vezes é difícil de evitar, realmente, para algumas espécies, para algumas situações, para algumas cultivares, mas quando o capim flora, ele passa vamos dizer assim, a mudar a sua fisiologia, qualidade cai, né, forma de crescimento do capim também cai, ele começa a alongar a haste, quer dizer, diminui qualidade, né, e isso a gente não quer. Então, esse manejo por altura, né, por tamanho, como você menciona, ele é fruto de estudos baseados naquela espécie, naquela cultivar, permite que a luz penetre num percentual ideal na base da planta, né? Como você menciona, quando começa a haver amarelecimento de algumas folhas, né, é sinal que a planta já está senescendo, né? Então, você sempre deve forçar esse manejo, ele força sempre a rebrota do capim, que você tenha sempre capim novo disponível para o animal. Então, eu prefiro que a gente vá se ater à altura, né? E no caso do vozão, como você cita, é um manejo que usa muito nitrogênio, inclusive, e quando você usa nitrogênio, você muda totalmente a fisiologia da planta, né? Eu costumo dizer que o nitrogênio é como a testosterona do capim, né? Ele favorece a parte aérea em detrimento da raiz, da raiz da planta, né? Então, o manejo tem que ser muito mais cuidadoso, né? Mas, resumindo, respondendo a tua pergunta, eu prefiro que seja feito pela altura, viu, Natália? Bem, temos uma pergunta aqui do Tomás Maia. Ele pergunta: em sistemas intensivos, a pasto, qual a relação potássio e nitrogênio? Olha, toda vez que a gente intensifica uma pastagem, a gente passa a usar outros nutrientes. Então, vamos dizer assim, esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas tanto o nitrogênio quanto o potássio, de fato, são nutrientes, ou adubos, melhor falando, que já indicam intensificação, né? Inicialmente, você usa o fósforo, principalmente, para formar pastagem, mas da feita que você intensifica, o nitrogênio, ele é sinônimo de intensificação, né? Eu acabei de mencionar para a Natália, inclusive, que quando você aplica nitrogênio, você mexe muito com a fisiologia da planta, você mexe com a parte aérea em relação à raiz. Então, o nitrogênio ele entra junto com o potássio numa intensificação, né? Então, a relação entre potássio e nitrogênio na intensificação é que eles complementem aquilo que foi feito com fósforo, né? Então, claro, vai depender de uma análise de solo, existem valores, limites pela qual você pode calcular perfeitamente a quantidade de potássio que você pode adicionar ao solo para suprir aquela planta, né? Da mesma forma, no caso do fósforo, e o nitrogênio ele entra como aquele elemento, aquele nutriente que vai te permitir intensificar, né? Então, nitrogênio e potássio são adubos, ou melhor dizendo, nutrientes que têm a ver com a intensificação, sem dúvida. Dando procedimento às perguntas, agora é a vez do Lucas.
Boa noite, professor. Eu gostaria de perguntar se existe algum tipo de recomendação de forragem para diferentes tipos de ruminantes, visando melhorar o aproveitamento desse tipo de forragem por determinado tipo de ruminante, seja para ovino, quanto para crapino ou bovino. Sim, boa noite, Lucas. Claro, existe. Tem determinados capins que não podem ou não devem ser usados, por exemplo, para equinos, né? Os equinos, eles são muito exigentes, vamos dizer assim, em determinados tipos de alimentos, né? Então, por exemplo, o marandu não é um capim ideal para equino, né? Então, sim, respondendo agora, a gente podia discorrer mais sobre isso, mas geralmente os pânicos, né, eles são adequados para várias classes de animais, né? As braquiárias já diferenciam um pouco, né? Então, na diferenciação para ovinos, caprinos de certa forma também, mas para ovinos, bovinos e equinos, você tem alguns capins que são, sim, mais recomendados para diferentes classes, né, desses animais. Os bovinos, geralmente, eles aceitam todos os capins, né? Os animais, a classe animal, vamos dizer assim, que é mais exigente e deve ser mais cuidadoso, a gente, na hora de escolher, são os equinos, sem dúvida, né? Só apenas alguns capins são ideais para equinos. E os ovinos também entram no intermediário entre os bovinos e os equinos. O Marcos Faria perguntou aqui: professor, estou plantando BRS curumim. Utilizei fósforo no plantio das gemas em suco, de acordo com a análise de solo. Quando deverei fazer adubação nitrogenada? O nível de potássio já está ok. Ok, muito bem. Ótima pergunta. Olha, tu aplicas o nitrogênio à medida que você começa a observar já a produção de folhas e você já vê enraizamento, né? Quando isso vai ocorrer, eu não posso dizer, porque vai depender da tua situação. Quando está chovendo aí, como é a fertilidade do teu solo, pode ser mais cedo, mais tarde, dependendo da situação. Mas quando você vê, já começa o capim, já, produção de folhas, é porque ele já está enraizando, já é hora de você entrar com nitrogênio. O Marvin pergunta: por que falha a associação de gramíneas com leguminosas tropicais? Elas não são persistentes no tempo? Bom, não sei se eu entendi muito bem. Talvez ele esteja referindo porque é difícil manter algumas gramíneas com leguminosas, né? Foi o que eu falei ainda agora. Toda vez que você põe um componente a mais em um sistema, você começa realmente a tornar o manejo desse sistema mais complicado, né? Existe a questão de preferência do animal por um componente ou outro, existe questão exigência nutricional de um componente ou outro, né, da planta, tolerância a pastejo. Então, algumas leguminosas, algumas gramíneas vão muito bem, né, e se forem bem manejadas, elas persistem indefinidamente, né. Por exemplo, o amendoim forrageiro, né, o arax, é uma leguminosa que, se não tiver problema muito sério de seca, né, ela tem a capacidade de persistir numa associação com diversas braquiárias e pânicos, inclusive, né? E isso está relacionado com a própria estrutura da planta. Ela tem uma estrutura que ela é uma forma de crescimento, melhor dizendo, em que ela não abafa, vamos dizer assim, o capim, né? Diferente, vamos supor, de uma poerária. Se você plantar a poerária numa pastagem, e se essa pastagem não for muito bem manejada, a poerária acaba dominando a pastagem, né, da gramínea. Mas o amendoim forrageiro, por exemplo, tem essa capacidade de se associar muito bem com diversas gramíneas, né? O problema, como eu mencionei, do amendoim forrageiro é a sua baixa resistência ao período seco. Ele sofre muito no período seco, né? Mas, de um modo geral, é uma questão de manejo e
toda vez que a gente coloca diferentes componentes, realmente se torna mais difícil. O Lucas pergunta: existe alguma forrageira que produz regularmente o ano inteiro? Olha, existem forrageiras que são um pouco mais tolerantes, quando ele está referindo ao ano inteiro, está se referindo a período seco, período chuvoso, provavelmente. Todas as plantas, todas, sem exceção, elas diminuem produção durante a falta de água no solo. Isso não existe planta que não tenha essa característica. Existem algumas plantas, alguns capins, né, que são um pouco mais tolerantes à falta de água, ao déficit hídrico. Mas isso não quer dizer que ela não caia a produção durante esse período, né? Então, todos os capins, todos eles sofrem, diminui produtividade no período seco. Alguns, muito. Né? Eu acabei de falar de uma leguminosa, o arax, que durante o período seco, às vezes, ela desaparece na pastagem. Né? Algumas gramíneas, por exemplo, o maçai é um capim que tem uma certa tolerância ao período seco. Durante o período seco, ele permanece mais tempo verde do que marandu, por exemplo, em algumas situações. Né? Mas todos eles sofrem, sim. A única forma de evitar isso é irrigando. Né? Então, a falta de água ela é um problema que ocorre em todas as plantas, todos os capins e todas as leguminosas, né? Comumente usadas para pastagem. O Luan Gabriel pergunta se o fósforo ele ajuda na manutenção e na melhora da pastagem com relação à folha como. Olha, o efeito mais marcante do fósforo é o fortalecimento das raízes, né? Então, isso é muito importante. O fósforo ele é um componente importante da energia, né? Do ATP. Então, sem dúvida, uma planta adubada com fósforo, seja ela pastagem, seja ela qualquer outro tipo de planta, ela tem um crescimento diferenciado, né? Mas o fósforo, de um modo geral, ele atua com eficiência na formação das raízes, né? O nitrogênio, ele mencionou como, etc., né, parte aérea. O nitrogênio ele tem o efeito de atuar mais na parte aérea. A planta produz mais folha, mais como, né? E já o fósforo não. O fósforo produz folha como, sem dúvida, mas ele reforça muito a produção de raízes. Lucas pergunta: quantos bovinos de corte posso colocar em cada hectare de pasto? Depende muito. Você pode colocar bastante ou pode colocar quase nenhum. Vai depender da tua produtividade. Da pastagem. Esse comunicado técnico que eu menciono para vocês, que eu mencionei na apresentação para vocês, lá no finalzinho dele, tem um cálculo para se fazer, para você ter ideia, para responder essa tua pergunta, Lucas. Você tem que saber quanto a tua pastagem produz. Isso é feito de uma forma que dá para fazer de uma forma relativamente fácil. Você corta a área de 1 metro quadrado aleatoriamente, né? Calcula quanta forragem tem ali produzida, faz uma série de cálculos, inclusive levando em conta quanto o bovino pode consumir, né? E depois você calcula quantos bovinos dá para você manter na tua área. Só que esse cálculo ele tem que ser refeito sempre, porque os animais vão mudando de peso, vão ganhando peso, e a pastagem vai diferindo também na sua produtividade. Então, a resposta da tua pergunta ela não pode ser dada em um número. Ela só pode ser dada em um número se eu for na tua área, fizer essa avaliação e ver quanto tu é capaz de produzir na tua área, né? Com o tempo, evidentemente, com a experiência naquela tua área, com aquela fertilidade do solo, com aquela situação hídrica, você começa a ter uma noção e se torna mais ou menos automático esse cálculo. Obrigada, professor Maci.
Mais uma vez, eu peço que vocês não saiam sem responder o questionário. O link está aqui disponível no chat. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Bem, professor, eu acredito que todas as perguntas já foram respondidas. Eu gostaria muito de agradecer pela participação, pela colaboração. Foi muito gratificante esse momento aqui com o senhor. Gostaria de agradecer também a equipe organizadora, tanto aos alunos que estavam à frente dessa palestra, quanto também a nossa professora coordenadora e orientadora desse mês, a professora Célia Guimarães. Eu gostaria que o senhor finalizasse a sua palestra e, posteriormente, eu dou espaço para a professora Célia Guimarães falar sobre a palestra. Obrigada. Ok. Bom, eu agradeço também a participação de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui usando esse parte do meu tempo aqui para trazer esse tipo de informação para todos vocês. É sempre gratificante para mim poder compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que essa aqui é a missão da Embrapa e a minha missão, que é trazer o conhecimento para todos, né? Principalmente no caso de vocês, que são técnicos, a maioria aqui eu acho que é técnico, alguns produtores também, com certeza. E isso é importante que a gente leve sempre o conhecimento, porque a pecuária brasileira, ela mudou muito, está mudando muito, mas ela mudou muito em função da tecnologia, né? Então, a mentalidade do produtor mudou, porque hoje ele usa mais tecnologia, porque essa tecnologia está disponível, né? Eu fiquei satisfeito em ter tido esse momento com vocês e fico à disposição aí, no futuro, aí para a gente entrar em contato e, com certeza, aí trocar ideia sobre esses assuntos relacionados à pastagem. Foi um prazer imenso e espero um breve reencontro. Professora Célia, a senhora poderia dar uma contribuição? Com certeza. Bom, boa noite. Novamente, Moacir, agradeço a sua participação. Foi uma palestra incrível, uma palestra muito esclarecedora, direta, e respondeu realmente a dúvida do produtor e de muitos alunos aqui que estavam participando, inclusive tirou uma dúvida minha, né, em questão ao consórcio das gramíneas, né, de duas espécies, um pânico e o braquiária, porque alguns produtores, eles chegam para perguntar isso, né? Então, foi muito boa a tua resposta. A gente tem trabalhado em cima disso, né, para não haver esse consórcio, mas muitos, o que eles pensam, né? A ideia, o pânico, ele é o maior produtor de massa, né? Mas os braquiárias, principalmente o marandu, ele tem tolerado mais as questões de baixo período das chuvas, né? Poucas chuvas. Então, eles têm trabalhado esse consórcio. A gente está desenvolvendo esses vários trabalhos, né, de orientação, e foi muito boa o teu esclarecimento aqui. Então, como disse aqui um dos participantes, né, os questionamentos que houveram foram excelentes, e as respostas, elas, não tenha dúvida, foi excelente, e o que eles estavam querendo, eles obtiveram aqui. Então, eu fico muito feliz mesmo, e nós temos o maior prazer de tê-lo em outros momentos aqui, já sinta convidado, realmente, tá? E agradecer a participação desse público maravilhoso, chegamos a 95 participantes, olha, um recorde para os eventos que a gente está tendo, né? Isso foi muito importante. É um tema espetacular, como eu falei, né, anteriormente, está acontecendo agora, né? A formação está acontecendo esses períodos agora, né? E esse primeiro momento, primeiro pastejo e tal, então foi assertivo mesmo esse tema para esse momento.
Tá? Temos a participação de professores de outras universidades, professores empresários também, né? A Priscila, e que é a nossa egressa também da AgroPrime, que está aqui contribuindo. E quero convidar vocês também a participar de outros eventos que estarão sendo promovidos pelo Nupagro. Tá? Mês que vem vai ser a professora Elisiete com o tema da cultura do abacaxi, e eu quero convidar você, Marci, também para participar com a gente, tá bom? E agradecer a equipe, tá, que organizou e realizou esse evento tudo, tá? Parabéns, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Que a vida é preciosa. Obrigada. Bem, em nome da equipe, eu gostaria de agradecer a todos que participaram deste momento, gostaria de agradecer imensamente ao professor Moacir, foi uma aula, foi muito gratificante estar participando desse momento com vocês. Gostaria de pedir para quem ainda não segue a página do Nupagro, tanto no Facebook quanto no Instagram, que comecem a seguir, porque agora toda semana a gente está disponibilizando novos conteúdos que são essenciais, tanto para a nossa vida acadêmica, para quem é estudante aqui, quanto para os produtores. Gostaria que vocês divulgassem as nossas redes sociais para chegar até quem tem interesse, que é o nosso produtor, porque aqui a gente não trabalha só academicamente, mas a gente quer levar os nossos conhecimentos, os conhecimentos dos pesquisadores da Embrapa, seja do IFPA, da UFRA, para os produtores. Muito obrigado por este momento, gostaria de agradecer imensamente à equipe, Douglas, Bia, Arthur e Max pela parceria. Muito obrigada.